Ana Paula, obrigado aí pelo seu tempo por estar conosco nesse bate-papo. Eu acho que a função de um compliance hoje cada vez está ficando mais notória a importância nas instituições financeiras, né? Eu queria começar então perguntando para você falar um pouquinho para a gente a respeito das principais funções de uma área de compliance numa instituição financeira. Bom, obrigada pelo convite. Acho super importante a gente estar aqui para conversar um pouquinho, disseminar a cultura de compliance, porque assim parece que o compliance viralizou, virou moda, especialmente após a promulgação da lei anticorrupção em 2014, né? Bom, então é importante contextualizar, né, dizer o que compliance aqui veio, para que serve. Né? As instituições financeiras, elas se utilizam de mecanismos, né, para conduzir os seus negócios numa linha do tempo, de acordo com a estratégia, de acordo com o apetite de risco. E para que ela conduza esses seus negócios, ela precisa de procedimentos, de processos, de mecanismos de controle. E o compliance nada mais é do que esse conjunto todo, né, de processos, de fluxos, de procedimentos, de comportamentos éticos que vão direcionar a conduta não só da companhia, como também dos seus funcionários, né, dos colaboradores da empresa, para que ela consiga atingir os seus objetivos estratégicos, né, dentro de uma visão que não seja oportunista, que não seja uma visão de curto prazo, sempre tentando, né, preservar a imagem e reputação da instituição. E ela tem essa função protetiva, e ela tem que analisar todos os negócios que acontecem dentro da instituição. Então, ela é muito parceira e ela analisa tudo de uma forma preventiva, para que nada saia errado. Então, na verdade, ela tem que fazer uma análise pensando em o que pode acontecer de errado dentro daquela operação, daquela situação que se coloca. Ela tem que pensar, antever o risco e pensar nos mitigantes, porque no final, né, numa linha final de tempo, alguma coisa pode dar errado, que pode danificar a imagem e reputação da instituição, e o compliance então está ali para preservar essa imagem e reputação. Então, ele é obrigado, né, a identificar o risco, administrar o risco e propor mitigantes para aquele risco. Essa é a obrigação. Entendi. De ordem prática, quando acontece um erro operacional, vamos até olhar ali pelo lado humano, né, um erro humano, esse erro ele é identificado, ele é mapeado, e ele é registrado para que haja um treinamento para que não ocorra mais esse tipo de erro. Eu poderia falar então que quanto mais desenvolvido, quanto mais tempo existe uma área de compliance numa instituição, menos erros acontecem, mais experiente ela fica, ou seja, para o investidor final, melhor. Sem dúvida, você tocou num ponto assim, extremamente importante, que é o treinamento. O treinamento é um dos pilares essenciais de um programa de compliance. E o treinamento faz parte da cultura. Então, quanto mais treinamento, mais eu consigo difundir a cultura, mais as pessoas conseguem ser verdadeiros, né, molas propulsoras do compliance. Porque, na verdade, o compliance ele deve estar dentro de cada um. Cada funcionário, cada colaborador deveria ser um compliance. O compliance, na verdade, acaba sendo um ser, né, etéreo. Compliance está dentro de cada um de nós, porque o compliance é cultura. Perfeito. Então, o treinamento é essencial, ele é um pilar fundamental. Então, quanto mais treinamento eu como difusora do compliance, eu consigo ter menos erros, menos problemas. Para o investidor, obviamente, é muito mais interessante porque transmite a confiança, segurança em processos mais robustos, mais sólidos, precisão na transmissão das informações, e para a instituição, inclusive, o custo de captação fica mais barato, tá? E em termos de credibilidade também é uma instituição que transita inclusive no meio
vamos dizer, entre outras instituições mais sofisticadas também, né, entre os peers de primeira linha, realmente só tem vantagens. O retorno, o ROI também é muito melhor para a própria instituição. Como funciona quando uma agência classificadora de risco, né, o rating, ele chega a avançar também no aspecto do compliance, ele pesa isso na hora de determinar o rating de uma instituição financeira? Sim, agora sim, na verdade, a gente tem recebido due diligence, né, respondido a questionários de diligência devida ou due diligence, não só de agências, como também de parceiros, e essas investigações, elas vêm sendo demandadas cada vez mais. Então, hoje no mercado, quem não tiver um programa de compliance robusto, realmente vai ficar fora. E isso significa você ter não só políticas e procedimentos, mas você também investir em tecnologia. Monitoramento é essencial, porque hoje a palavra chave é gerenciamento de riscos, quer dizer, o risco é essencial, como eu falei, em um programa de compliance, porque o compliance ele está aí para monitorar o risco, identificar, administrar, monitorar, mitigar esse risco, que é o risco de compliance. E esse investimento em tecnologia hoje ele é fundamental, que é o que a gente chama de RegTech. Eu participei recente no cadastramento de alguns parceiros da RB. Quais tipos de parceiros? Aqueles administradores de fundos, né? E eu vi que eles também pediam algumas informações do compliance. Então, quer dizer, quanto mais o compliance desenvolvido numa instituição como uma RB Investimentos, menor o risco para o investidor na hora dele investir. Tá certo que o investidor ele não corre o risco da RB, porque ele não investe na RB, mas vai ser menor o risco dele operacional de investir em produtos que a RB, porventura, distribua de terceiros. Tá certo essa minha afirmação? Tá certo, é exatamente isso que eu falei, porque transmite-se aquela segurança de, inclusive, ter profissionais naquela instituição, profissionais qualificados, profissionais certificados, profissionais que entendem, que dominam o assunto e profissionais que vão passar credibilidade, vão diminuir essa assimetria de informação para o investidor. Ele vai poder confiar, ele vai entender, ele precisa entender o produto em que ele está investindo, ele precisa entender não só o produto em si, mas os riscos associados àquele produto, e ele vai conseguir encontrar alguém do outro lado que vai ser capaz de explicar para ele tudo isso. Perfeito. Fazendo um gancho com o que você falou das certificações, o profissional que trabalha no mercado financeiro, e mais especificamente o profissional que trabalha numa plataforma de investimentos independentes, que é a RB Investimentos, ele precisa ter alguma certificação? Como que o compliance acompanha isso? Como que o compliance ele faz essa conexão nesse sentido com os... Várias certificações são exigidas pelos reguladores e autorreguladores. A Anbima, por exemplo, que é o autorregulador do mercado, ela exige a CPA 20 para aqueles que vão oferecer produtos de investimento para os investidores mais sofisticados. A CGA, que é para os gestores de recursos de terceiros. A B3 é o PQO, que é o Programa de Qualificação Operacional, para os funcionários que estão envolvidos em produtos relacionados a cadastro, o próprio compliance precisa se certificar. Legal. Existe uma qualificação para o compliance, que é o PQO da B3 para compliance, para cadastro, para risco. Ana, a gente presenciou nos últimos tempos também muitos casos da Lava Jato, né? Como que uma instituição financeira ela pode evitar esse tipo de situação e como que isso pode influenciar no risco de imagem de uma instituição? E a gente sabe que o risco de imagem para uma instituição financeira ele é muito importante, né? Porque pode fazer com que diversos credores saiam a demandado. Como que o compliance e a instituição financeira pode evitar esse tipo de situação? Esse tipo de risco é inerente ao negócio da instituição financeira. Porque a instituição financeira está na linha de frente, ela é um veículo que vai ser utilizado para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, então isso já faz parte
do negócio, ela assume esse risco e ela é o veículo principal escolhido para esse tipo de desvio de conduta. Ana, então eu queria agradecer a sua presença e ter disponibilizado esse tempo para a gente. Acho que a conversa foi muito rica, né, de levar esse conhecimento de compliance e como isso influencia a vida dos nossos investidores. Tá ótimo. Obrigada. Espero que tenha ajudado.